Fala galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem fala é Leon Ávila, trazendo para vocês uma análise de um game. Eu tô analisando o game Resident Evil 4. Como eu tô analisando ele, eu vou citar algumas coisas meio que... Eu vou citar várias coisas sobre todo o game e vai demorar um pouquinho. Então deixa o vídeo carregando em HD, coloca ele em HD, dá uma pausa, deixa carregando. Vai preparar alguma coisa para se entreter durante o vídeo que não desvie sua atenção do vídeo. Traduzindo, pega e prepara um lanche, comida. Não pega nada que vai melecar ou vai molhar ou vai sujar o seu teclado, o seu mouse e o seu computador. Pega uma coisa simples de comer, mas pega uma coisa que demora para comer ou em grandes quantidades, ok? Então vamos nessa. Resident Evil 4 foi lançado em 11 de janeiro de 2005, um game de survival horror e ação que mesclava os dois, mais parecendo um game de ação com elementos de survival horror. Várias análises que tem por aí diz que é um game de ação com elementos de survival horror. Não estão erradas, porém não estão certas. Como assim, Leon? Não está errado, mas também não está certa? Explica isso aí. É que o game ele é taxado pela Wikipedia. A Wikipédia o pessoal usa mais para fazer trabalho escolar, mas na verdade ela é tecnicamente a enciclopédia mais respeitada do planeta, entendeu? Ela é supremo em conhecimento. E então ele é taxado não só pela Wikipédia, mas por algumas outras análises, que ele é taxado como game de survival horror, com elementos drásticos de game de ação, ou seja, aquelas cutscenes cutscenes, não sei se são cutscenes ou são CGs, nas quais aparecem comandos para você apertar para interagir com a cena, para poder dar continuidade com a cena. Isso tinha pra caramba em Resident Evil 4, ok? Desenvolvido e lançado pela Capcom, era inicialmente o exclusivo de GameCube. E em 25 de outubro de 2005 a exclusividade foi quebrada e o game foi lançado para o tão famoso e amado, querido por nós todos, que vários de nós tiveram a sua infância focada nesse console chamado PlayStation 2. Para quem tá mais acostumado aí, Play 2, mano. Versões para PC e Wii foram lançadas mais tarde, em março e maio de 2007. E em 2011 foi lançada uma versão de Xbox 360 e uma de PlayStation 3. E ambas estavam em HD, ok? Texturas e gráficos melhorados. E melhorados assim, razoavelmente, não só razoavelmente, melhorados um bom tanto. E finalmente em 2014 foi lançada a versão definitiva intitulada de Resident Evil 4 Ultimate HD Edition para PC. Essa versão tinha gráficos extremamente melhorados, texturas extremamente melhoradas e mais trabalhadas. O game havia sido totalmente remodelado, ok? E nele também havia a opção de vídeo, na qual você podia selecionar a qualidade que você queria jogar. Resident Evil 4 se passa na Espanha, em um pequeno e pobre vilarejo. Começando dando entrada aqui no enredo do game, o que acontece é o seguinte: muita gente, quase todo mundo fala que os games se passam na Espanha, quase todo mundo acerta, pelo seguinte, por causa do espanhol. Eu não sei porque tem gente que fala que o game se passa na Europa, ok? E em questão de pequeno e pobre vilarejo, a gente percebe isso pelo que? Comparando questões do visual do vilarejo e em questão das tecnologias no vilarejo. Tanto que você não vê nenhuma televisão no vilarejo, por exemplo. E como ferramentas eles utilizam você não vê nem energia elétrica, na verdade, você só vê tochas, entendeu? Mas enquanto o Leon já tem até o walkie-talkiezinho dele para conversar com a Raina, ok? Bom, Resident Evil 4 ele se passava na Espanha, um pequeno pobre vilarejo, no qual seus habitantes foram tomados pelo parasita Las Plagas. Traduzido para o português direto ficaria pragas. Las Plagas está em espanhol, viu?
Esse parasita teria sido usado por Sadr, que é entre aspas o vilão do jogo, para ter controle mental sobre os infectados, fazendo-os acreditar que isso tudo era um culto religioso. Algumas pessoas vão discordar dessa teoria, mas é a teoria mesmo, não é a teoria, é o jogo mesmo em si, né? Leon assume o papel de protagonista do game, e logo após por receber o cargo de agente especial, queria proteger a filha do presidente, a Ashley, aquela menina irritante. Ela é raptada, né? Tipo assim, o cara assume o cargo, a menina já é raptada, já tá dando uma boa impressão, né? Se bem que ele ainda nem tinha conhecido a garota, né? Mas tudo bem. Bom, Leon é enviado sozinho para resgatá-lo. Mas Ávila, tinham aqueles caras que levaram ele de carro. Sim, mas eles não tinham como finalidade ajudar Leon, e sim transportá-lo até o local. Cara, o Leon é badass demais, ele não precisa disso. E outra, tipo assim, você chega lá, os caras, a gente vai ficar aqui dentro do carro porque a gente não quer levar nenhuma multa. E no final eles acabam tomando naquele lugar. Eu vou dar alguns spoilers, mas não vai ser nada que vai comprometer não vai comprometer a gameplay, não vai comprometer o descobrimento da história de quem ainda não jogou, e pode ajudar a entender quem já jogou e não entendeu direito, ok? A jogabilidade de Resident Evil 4 para os consoles é boa, além da mira ter sido modificada e ser lenta, a jogabilidade dos consoles é melhor em alguns aspectos, em outros não. Por exemplo, em questões de controle, eu acho que isso varia de pessoa para pessoa, mas você tem um melhor controle e depende do teclado e do controle do qual você está utilizando, mas você tem um melhor controle vamos dizer assim, melhor domínio em um controle de console, ok? Depende muito, mas é muito relativo isso. Bom, o PC utiliza apenas o teclado. Claro que existem modificações não oficiais das quais permitem o jogador jogar com o mouse. Outra coisa que foi mudada em Resident Evil 4 foi o manuseio dos itens, pois agora o jogador teria que organizá-los em uma maleta, a qual continha slots em forma de quadrado, e cada item teria um número X de slots. Cara, isso é muito bacana. Tipo assim, você tinha que organizar os itens, você podia virar eles, fazer o que quisesse com eles dentro da maleta, mas ao mesmo tempo que era legal, era meio que frustrante, porque quem não é muito organizado às vezes acaba deixando muitos itens para trás. Mas para quem é organizadinho aí, vai conseguir se sobressair nesse detalhe. Detalhes sobre enredo é que Leon havia sido parte de uma suposta organização secreta do governo para acabar com a Umbrella. Quando eu digo detalhes do enredo, é detalhes da história de Leon, ok? Além de ter completado várias missões com sucesso para sua organização, e ele não sabia que o porquê de o governo querer acabar com a Umbrella era para esconder a ligação que ele havia tido com a mesma. Isso daí é meio que como eu posso dizer, é um detalhe que passa meio que despercebido para vários fãs de Resident Evil 5, de Resident Evil, só que não, né? Cara, isso daí tá na cara que o governo tinha ligações com a... Quem jogou mais de um game sabe disso, que o governo tinha ligações com a Umbrella. No Resident Evil 4, Leon se torna praticamente o Jedi, sem, claro, a ajuda de nenhum vírus, que torna mais badass ainda. Além de, claro, ser um galã amado pelos meninos e admirado pelos meninos por conta de ser, tipo assim, o cara é super badass, é Jedi, mano. Cata todas as minas do jogo, o cara sai por aí fazendo outras tretas, o cara é até agente secreto, já foi, né, agente secreto. Mano, o cara é louco. Bom, conforme o game avança, Leon é tomado pelas plagas, mas para o alívio ele acaba sendo curado. Já que as plagas são um parasita de controle mental e Leon não apresentou nenhuma mutação, suas ações Jedi seriam por conta própria. Ok, isso foi um spoiler, mas eu não pude evitar. E além do mais, isso daí não compromete muito a história do game, a história principal do game. O game tendo apenas um protagonista e um final, leva a primeira vez cerca de 20 horas para ser zerado. Com muita prática, o tempo cai pela metade, levando de 10 ou 12 ou 16 horas para ser completado novamente. Dependendo, é claro, do nível de habilidade do jogador, do nível de prática também.
Lembrando, a prática leva à perfeição. E isso não é só mais um ditado não, viu? Realmente, a prática leva a quase perfeição, né? O jogo conta com alguns minigames que são liberados ao final do jogo principal. Dentre eles havia o Separate Ways e os Mercenários. Cara, quem nunca levou o play na casa dos primos, levou o jogo na casa do primo pra jogar Mercenários quando era pequeno, cara? Ou nem tão pequeno assim, né? Admito. Cara, nunca teve infância, cara, essa maldade. Durante o gameplay seria necessário carregar a Ashley consigo, dando ordens a ela, como fugir, como ficar, seguir, esconder, etc. A burrice da Ashley é muito grande, tornando algumas partes irritantes e frustrantes, além de sua voz nojenta, tipo Leon, help me Leon. Que coisa irritante. O game possui uma mira lenta e imprecisa, que acabou frustrando alguns fãs de Resident Evil. Como eu comecei a jogar a partir do 4, para depois jogar os antigos, depois jogar os mais novos, eu comecei do 4, fui até o 6, depois voltei com o Code Verônica e os outros. Ok, tô voltando ainda no caso, né? Porque, pô, tem game pra caramba. Meu objetivo é jogar e zerar todos os games, já que é minha saga preferida. E, cara, o que acabou frustrando alguns alguns fãs de Resident Evil é quando você aperta para mirar, ele para de se mexer, o deixando vulnerável, que torna a primeira jogatina extremamente difícil e frustrante. Alguns minutos de jogo, minutos, não são horas, detalhe, e o jogador acaba se acostumando. Depende muito também do jogador, né, claro. Com a jogabilidade, em questão da mira, eu acho que assim, a resposta... havia também a resposta ao tiro dos inimigos. Por exemplo, você dá um tiro na perna, no joelho, ele cai ou agarra a perna. Você dá um tiro na face do cara, o cara vai pegar pôr a mão na cara e errar, gritar assim. E é o momento no qual você pode executar os combos, entre aspas, daqui chegar lá e dar um chute ou dar um suplex, que o Leon agarra o cara, dá um tipo uma semi-mortal pra trás e bate a cabeça do cara no chão, que é muito legal. Mas meio que é um elemento de ação no game. Em puzzles o game fica devendo, sendo até então Resident Evil com menos puzzles, que eram relativamente fáceis. E algumas partes iríamos jogar com a Ashley, sendo elas poucas de curta duração, mais especificamente uma única parte que a gente joga com a Ashley. Em questão de enredo, onde tem Leon, tem ele. Em poucas partes ela auxilia Leon, mas é com coisas poucas, como jogar uma arma para ele, o que ocorre bem no final do game, pois boa parte desse auxílio seria parte do enredo, não da gameplay. Como assim? A Ada deixava algumas cartas anônimas, entre aspas, pro Leon. Isso daí, quem jogar e pegar a primeira carta dela anônima e não ver que é dela, é porque é burro, tá? Isso não é spoiler, é porque é burro mesmo. Ou é desprovido de inteligência, né? O que são coisas diferentes, né? Ou não. E ela deixava cartas para ele dizendo o que estava acontecendo ao redor dele e o que estava acontecendo com ele também, ok? Mas nada tipo, a Ashley tá lá, vai lá, faz isso, faz aquilo e não sei o que. Só tá falando, tipo assim, você não percebeu, mas você cortou o dedão do pé, era coisas assim, ok? Resident Evil 4 foi um dos mais vendidos e teve uma média 9 nas reviews mundiais e ganhou muitos prêmios de sites e revistas, ao todo mais de 50. Com esses elementos de game de ação, muitos diziam na época que a saga Resident Evil estava marchando em direção ao seu fim, o que é na verdade uma grande mentira. Grande mentira não, né? Grande engano da época, porque Resident Evil 4 foi o mais vendido, né? Um dos mais vendidos. Eu não sei agora com o lançamento do 6, mas sua popularidade foi imensa, cara. Resident Evil 4 foi lançado até para Android e iOS. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje, espero ter gostado. Eu tô começando o canal e avalie o vídeo, pode dar joinha no joinha negativo, mas avalie o vídeo, deixa um comentário dizendo o que falta, o que precisa melhorar, o que tá bom, o que tá ruim. E eu vou ficando por aqui, galera.
me, adicione o vídeo aos favoritos para estar ajudando com a divulgação do vídeo. Porque conforme o canal for crescendo, eu vou trazendo cada vez um conteúdo cada vez melhor para vocês, ok? Eu quero ver se eu trazer bastante Resident Evil e eu vou trazer também alguns FPS como COD, galera. Bom, é isso, galera. E eu vou ficando por aqui. Falou e fui.